Olá pessoal, sejam bem-vindos a Linuxville. Continuando aí nosso treinamento aí do LPI 101.2, que fala sobre inicialização. Vamos dar continuidade. Vamos falar sobre os níveis de execução. O nível de execução no nosso ambiente é depois que foi inicializado o sistema. Ou seja, o nosso sistema já está inicializado e ele é atribuído a um nível de execução. Esse nível de execução é o modo como você administra ou deixa o sistema atuar. Então, o nível de execução, o que é? É a forma de trabalho daquele nível. Então, se aquele nível é um nível dedicado para manutenção, é uma área restrita para você atuar, para você mexer no sistema. Se o nível agora é de desligamento, você tem que desligar o serviço. Se o nível é de reinicialização, você tem que parar o serviço e subir o serviço novamente. Os sinais, as características dos sistemas são alterados conforme você determina o nível de execução. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui. É que o nível de execução, que é o comando run level, é o 3 por padrão. Esse 3 ele é considerado multitarefa. Se você der um cat no barra etc barra init.tab, lá você vai ter ali uma descrição bem simples ali dos níveis de execução. Nota ali, ó, o 0 é halt, que é desligamento, o 1 é single user, que é modo manutenção, o 2 é multitarefa, só que sem suporte à rede, a NFS. O 3 ele é multitarefa, né, completa. O 4 não é usado, mas em algumas distribuições ele é multitarefa também. O 5 é multitarefa, só que ele é com suporte para o X11. E o 6 é o reboot. Então, se vocês olharem aqui no init tab, vocês vão ver que aqui está uma configuração que é o sistema de inicialização, que é o 3. O que é o 3? Multitarefa. Então, como é que eu mudo? Como é que eu mudo uma inicialização? Como é que eu mudo o run level do Linux? Como é que eu mudo o nível de execução? Eu digito init 0. Vamos dar um init 0. O init 0 ele vai desligar o sistema. Então, eu mudei do modo do run level, do nível de execução 3, e fui para o nível 0. O nível 0, o que ele fez? Ele desligou o sistema. Então, note que todos esses níveis de execução são para execução do sistema. O sistema tem uma série de tarefas que devem ser executadas quando inicializa o nível de execução e quando termina o nível de execução. No 106, ele usa o sysinit. O sysinit é uma estratégia de inicialização de serviços. Então, o init tab, ele na inicialização era o 3, certo? A gente colocou o nível 0 para dar shutdown na máquina. O init 1, que é modo manutenção, ele vai baixar os serviços e ele vai entrar no modo monousuário. Ou seja, ele vai ficar sem acesso aos serviços, sem nenhum usuário podendo conectar. Então, ele vai ficar num modo bem enxuto que ele vai permitir a manutenção do sistema. Opa, run level. A gente muda de teclado, já perde a ciência do negócio. O Szinho, o que está mostrando ali? O S é o nível atual. O nível anterior é o nível 1. Então, eu vou mudar agora para init 3, vocês vão ver que ele vai mudar agora para o modo init 3. Notem que ele ativa a rede no modo do init 3. Ok, run level. O anterior era single, o nível atual é 3. Vou digitar o init 5, que é o ambiente gráfico. O init 5 não vai funcionar aqui porque não tem o ambiente gráfico instalado, mas ele poderia utilizar se ele tivesse o suporte ao ambiente gráfico. Se você olhar na inicialização, aonde ficam os níveis de inicialização? Ficam no rc.d.
pwd, você vai ver ali que está no /etc/rc.d. Dentro desses diretórios estão os níveis de execução e os scripts de inicialização. Então, quando um nível ele é mudado dentro do sistema operacional, o nível de execução ele é acessado, ou os scripts desse nível são acessados por esses diretórios. Então, se eu estou no room level 5, eu tenho que entrar no rc5.d e lá estão os scripts. Notem, todos esses scripts aqui, ó, são os scripts de inicialização dos serviços. Então, eles vão ser inicializados conforme a ordem numérica ali. Notem, o que é o K e o que é o S ali? O S é de start e o K é de kill, ou seja, quando inicializa, ele chama os scripts que começam com S, e quando ele finaliza, ele chama os scripts de kill. Então, geralmente os scripts ali, eles são executados na ordem numérica dos arquivos. Ali são alias que apontam para o init.d. Se você sair daqui desse diretório, tem o init.d, que aqui estão todos os serviços do 106, ok? Então, aonde ficam os diretórios tem os níveis de execução? No rc.d. Aqui estão os diretórios onde estão os níveis de execução. Então, quando eu alterno entre um nível de execução e outro nível de execução, eu entro dentro desses diretórios, executo os scripts de finalização, que começam com K, e os scripts de inicialização, que começam com S. Então, alternando os níveis de execução da forma que o sysinit percorre. Se a gente olhar no 107, mudou algumas características, mas você pode mudar o modo room level de execução. Está no modo 5, tá? Eu vou colocar um init aqui 3 para você ver que a mesma chamada de nível de execução do 106, que lá era init, no 107 também tem a mesma chamada. Então, nota que aqui eu inicializei root. Aqui, ó, estou no room level 3, certo? Vou dar um init aqui 5, vou tentar chamar o gráfico. Aqui eu tenho certeza que aqui tem um modo gráfico. Olha só. Vai ter que carregar já começou, já chamou o init, o modo gráfico aqui para mim, tá? No caso do 107, ele tem o systemd. Lembra lá quando a gente fez lá nas aulas anteriores, quando a gente viu lá o PS3, lá viu que o sysinit e o systemd fica no systemd, /etc/systemd. Dentro dele tem a pasta system. Ali estão os apontamentos para os targets. Lembrando que lá no init tab, no system 5, no formato anterior, é no /etc/init tab. Aqui o nível de execução é um alias. Ele é ls-lt default.target, que é um link para o graphical. Como é que eu vejo o graphical? Como é que eu vejo se é realmente o gráfico? systemctl get-default. Então, eu vejo que ele está no modo gráfico por default. Então, o que é esse modo gráfico por default? É um alias para o /usr-lib systemd system graphical.target. Aqui a gente tem que entender que o target, nesse contexto aqui de inicialização, o target para o systemd é um agrupamento, ele serve só para um agrupamento de unidades. E essas unidades são como se fossem serviços, e esses serviços têm alguma necessidade. Então, as unidades de serviço, as unidades de agrupamento, que são os targets. Então, entenda o target como um nível de execução, como um agrupamento de serviços. E esse target, ele tem uma série de dependências. Se você for dar um cat nesse default.target, vai ver que ele é um arquivo, e dentro desse arquivo ele tem ali
umas informações. Então, por exemplo, ele requer o multi-user.target. Só que ele faz uma chamada para outros serviços. No caso ali, ó, que a gente está vendo, o display manager.services. Os compatíveis no sysinit seria lá os RCs. RC0, RC 1, 2, 3, 4, 5 e seus scripts de inicialização. Ok? No systemd tem os targets, que são para agrupar, essa é o que no systemd são chamados de units. Os units são configurações de serviço, os targets são mais para agrupar para associação com os níveis de execução, ok? Então, como é que eu mudo no systemd o nível de execução? Systemctl, vamos botar um nível 0. Power off. Eu vou desligar o sistema. Ó, desliguei a máquina. Então, o systemctl me dá a opção de chamar o nível de execução. No caso do 0 é o power off. Quero desligar. Poderia chamar também de halt. Systemctl, halt, e a máquina vai finalizar. Vamos inicializar aqui. Ok, inicializou. OT. Systemctl rescue, que é o nível 1. Ó, um level, só para ter certeza, ó, nível 1. Systemctl isolate -user, que é o nível 3. Nota que eu estou usando isolate ali porque se eu colocar multi-user eu acho que não funciona, não estou lembrado lá, mas o isolate ele fecha o ambiente anterior e carrega o target. Então, systemctl, vou colocar aqui, vou dar uma adjunção sem braço, tá? Mas não vai, acho que não vai funcionar. Graphical, vamos ver. Ó, não funciona. Eu tenho que colocar lá o isolate. Isolate para ele sair de um e entrar no outro. Se eu esquecer do target ali, eu posso colocar target, mas eu posso, se eu esquecer, ele substitui adiciona o target por padrão. Então ele entende que o gráfico que tu está chamando é o gráfico.target. Ok? Uma coisa interessante aqui nessa chamada, tem um comando chamado systemctl list-units, que são todos os serviços que foram carregados pelo nível de execução. Notem aqui esse número aqui, ó, 147, ó, 147 units listed. Vou digitar room level, para a gente ter certeza onde a gente está. Estou no nível 5, certo? No gráfico. Então, no nível 5, eu tenho 147 listados. Eu vou mudar agora vou dar um isolate lá para o multi-user. Antes de fazer isso, eu estou no nível 5, eu tenho 149 units carregadas, ou seja, serviços, e 19 targets. Lembra que targets são os conjuntos de funções para completar um nível de execução. Então eu vou mudar agora para o multi-user e vamos ver como é que vai ficar. List-units. Ok, vamos lá. Ó, 136. 136 para o multi-user, menos type target, menos target, type. Ó, e 17, ok? Vamos mudar agora pro rescue. List-units, ou seja, quantas units eu tenho? Ó, 71. Estão percebendo? No gráfico eu tinha 149, no multi-user 133, no 71 no rescue, menos type, target, e 7 apenas
7 targets apenas. Ou seja, conforme o nível de execução, tem os serviços aplicados no ambiente, tem os targets, que são os conjuntos, né? Deixa eu ver aqui, room level, estou no nível 1, nota que eu não tenho suporte à rede, não funciona. Systemctl, systemctl isolate multi-user, vamos lá para o multi-user. Ok, onde é que está aqui? Ping está funcionando, tem rede. Dentro do barra etc barra system de system, eu tenho os diretórios aqui dos targets. O default.target ele aponta para o sistema de inicialização. Se eu entrar aqui no multi-user.target, dá uma olhada aqui, ó, estão lá os serviços. Como é que eu mudo a inicialização? Se lembra que lá no init tab eu mudava de 3 para 5 para ser o default da inicialização. No systemd, sysctl set-default, vou colocar aqui multi-user. O default multi-user.target. Ok? O que ele fez? Notem aqui, ó, que ele tinha ali o default.target era o graphical. Agora o default.target agora está o multi-user. Vou dar um ls-lt. Ele mudou o alias. Ou seja, se você quiser fazer manualmente e mudar a inicialização, é só mudar o alias ali que pronto, já está resolvido. Ok? Quiser testar aqui, ó, get default. Agora o default é o multi-user.target. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se vocês têm alguma dúvida aí, postem aí, vamos conversando. À medida do possível a gente vai respondendo. Se você gostou do vídeo aí, quer mais aí, se inscreva no canal aí, nos ajude a construir esse conhecimento aí. Se você gostou, dá um likezinho também. Se você achar um interessado no conteúdo, compartilhe. E vamos ficar por aqui. Um abraço e até a próxima aula. Sucesso! Até mais!